Imagine só, um único território, 3 crenças distintas, 8 séculos de conflitos que moldaram não apenas uma nação, mas o destino de todo um continente. Não é apenas uma cronologia de batalhas e conquistas, é a história de como o choque entre civilizações deu origem a um império tão vasto que o sol jamais se punha sobre suas terras. Um império que redefiniu os rumos da humanidade para sempre. Quando pensamos na Espanha, o que vem à mente? O ritmo apaixonado do flamenco, o aroma irresistível da paella, o brilho dourado da sangria, a astúcia dos estrategistas ou a sombra sombria da Inquisição. Mas já parou para refletir que grande parte dessa identidade nasceu de uma fusão extraordinária entre o Ocidente e o Oriente? Como um país tão pequeno conseguiu construir a primeira superpotência global da história? Por que foi dali que partiram as caravelas que desbravaram o mundo? E, acima de tudo, o que teria acontecido se, em 711, um punhado de guerrilheiros muçulmanos não tivesse cruzado o estreito que separa a África da Europa? A ironia é fascinante. A queda da Espanha nas mãos dos mouros foi, na verdade, o gatilho que disparou seu futuro imperial. Foi na luta árdua pela reconquista de suas terras, um processo que forjou almas de aço, que se cristalizou aquilo que mais tarde seria chamado de a ideia espanhola, uma mistura explosiva de fervor religioso, espírito guerreiro e uma ambição desmedida por grandeza. Esta não é apenas uma narrativa sobre reis e espadas. É a saga de gente comum que viveu em uma era única, onde, na mesma rua, ecoavam o chamado do muezzin, o badalar dos sinos cristãos e as preces nas sinagogas. Uma época em que tradutores árabes devolviam à Europa os tesouros perdidos do conhecimento antigo, e sábios de fé distintas colaboravam lado a lado em projetos que mudariam o curso da ciência. Feche os olhos e transporte-se para a antiga Ibéria, muito antes de ela se tornar a Espanha que conhecemos hoje. Um território abrasado pelo sol, banhado pelo Mediterrâneo de um lado e pelo Atlântico de outro, um ponto de encontro onde mundos colidiam. No século V, o Império Romano já respirava pelos pulmões. Foi então que os visigodos, um dos povos germânicos que varreram a Europa com fogo e espada, se estabeleceram na península, fundando um reino com capital em Toledo. Mas essa Espanha não era um estado unificado como os de hoje. Era uma confederação instável de clãs, onde o rei era eleito pela nobreza e cada eleição acendia uma nova faísca de discórdia. Os visigodos trouxeram consigo o cristianismo ariano, uma variante considerada herética pela Igreja oficial. No fim do século VI, adotaram o catolicismo, o que, em teoria, deveria ter unido o reino. Na prática, as rivalidades políticas seguiram tão acirradas quanto antes. A maioria da população, descendente de íberos romanizados e colonos romanos, via os visigodos como bárbaros, mesmo que, relutantemente, reconhecessem sua autoridade. A vida na Espanha visigoda era dura. Camponeses amarrados à terra trabalhavam para senhores feudais, enquanto as cidades outrora prósperas do período romano murchavam em decadência. O comércio encolhia, a educação sobrevivia apenas nos mosteiros, e o poder real era uma sombra, o que realmente mandava eram os magnatas locais. Ainda assim, a Espanha não era uma ilha isolada. O Mediterrâneo seguia como uma artéria pulsante de comércio, ouro, prata, azeite, vinho e lã espanhóis eram cobiçados além fronteiras. E pelo estreito que os romanos chamavam de Colunas de Hércules, ao futuro Gibraltar, mantinham-se laços com o norte da África. Enquanto isso, ao sul, na antiga província romana da África, uma tempestade se formava. O século VII assistiu à ascensão fulminante de um novo poder, os árabes, unidos pela fé islâmica. Em poucas décadas, seus exércitos conquistaram territórios que iam da Pérsia ao Egito. No final do século, chegaram ao Magrebe, no noroeste africano. Diferente de outros conquistadores, eles não carregavam apenas espadas, traziam uma religião, uma cultura, uma visão de mundo que prometia justiça e ordem. O islamismo, com seu monoteísmo rigoroso e regras claras, atraía multidões. Os berberes, nativos da região que haviam resistido a romanos e bizantinos, abraçaram a nova fé em massa, sem abrir mão de sua identidade. No limiar entre o século VII e VIII, o mundo islâmico já lambia as margens do Atlântico. Um estreito braço de mar era tudo o que separava o Magrebe muçulmano da Espanha cristã. E foi justamente nesse momento que o reino visigodo mergulhou em mais uma crise sucessória. Em 710, o rei Witiza morreu, deixando herdeiros. Mas a nobreza escolheu não um de seus filhos, e sim um homem chamado Rodrigo. Os partidários dos filhos de Witiza se recusaram a aceitar a decisão. A guerra civil estava declarada.
E foi aí que alguns aristocratas visigodos, desesperados por aliados, voltaram os olhos para o sul. Segundo uma das versões, o conde Julião, governador de Ceuta, cidade estratégica na costa africana do Estreito e apoiador dos filhos de Witiza, teria pedido ajuda a Musa ibn Nusayr, governante muçulmano do norte da África, contra Rodrigo. Um erro fatal, que mudaria para sempre não só a história da Espanha, mas a da Europa inteira. Na primavera de 711, Musa enviou uma força de reconhecimento sob o comando de Tariq ibn Ziyad, um líder berbere convertido ao islamismo. O pequeno exército desembarcou no sul da península, saqueou a região e voltou carregado de butim e prisioneiros. O sucesso foi tão retumbante que Musa decidiu arriscar tudo. Em abril de 712, Tariq cruzou o estreito com um contingente maior, entre 7 e 12 mil homens, na maioria berberes, mas todos unidos pela fé e pela promessa de riquezas. Ao pisar em terra firme, segundo a lenda, ele ordenou queimar os navios e disse aos seus soldados: o mar está às suas costas, o inimigo à frente. Não há escape, ou vencem, ou morrem tentando. Rodrigo, ao saber da invasão, reuniu suas tropas e marchou para o sul. Os dois exércitos se encontraram em julho de 712, às margens do rio Guadalete. Os detalhes exatos da batalha se perderam no tempo, mas uma coisa é certa: o exército visigodo foi dizimado. Rodrigo morreu em combate ou tentando fugir. Há relatos de que parte de suas tropas, simpatizantes dos filhos de Witiza, traiu-o no meio da batalha, passando para o lado muçulmano. A vitória em Guadalete abriu as portas da península para Tariq. Sem rei e com uma nobreza desmoralizada, o reino visigodo estava à mercê dos invasores. E eles não perderiam a oportunidade. Tariq não se contentou com a vitória. Com a mesma velocidade com que havia cruzado o estreito, avançou rumo a Toledo, o coração do reino visigodo. A cidade, outrora símbolo de poder e glória, caiu sem resistência digna de nota. Não houve batalhas épicas nas muralhas, nem o último suspiro de uma nobreza disposta a morrer por seu reino. A verdade é que, para muitos, especialmente para camponeses oprimidos e para as classes mais baixas das cidades, a mudança de senhores pouco alterava o cotidiano de privações. Alguns, como os judeus, perseguidos e humilhados pelos visigodos, chegaram a receber os muçulmanos como libertadores. A notícia da conquista fácil e rápida chegou aos ouvidos de Musa ibn Nusayr, governador do norte da África e superior hierárquico de Tariq. Mas em vez de celebrar, Musa sentiu o peso da inveja e do medo, e se a glória e os despojos ficassem todos com seu subordinado. Em 713, não hesitou. Cruzou o estreito com um novo exército, desta vez composto majoritariamente por árabes, não por berberes. Juntos, Musa e Tariq completaram o que parecia impossível. Em apenas 7 anos, quase toda a Península Ibérica estava sob domínio muçulmano. Só as montanhas inóspitas do norte resistiram. Assim nasceu Al-Andalus, nome que os conquistadores deram à sua nova província no extremidade ocidental do mundo islâmico. Mas o que era, afinal, esse Al-Andalus? Que mundo surgiu onde antes reinavam os visigodos? Inicialmente, não passava de uma fronteira distante do vasto califado omíada, com capital em Damasco. Um vali, governador nomeado pelo califa, administrava a região desde Córdoba, mas a distância geográfica e a mistura explosiva de povos criavam tensões constantes. Os primeiros governantes eram árabes, enquanto a maioria dos soldados que haviam conquistado a terra eram berberes, os nativos do norte da África. Os árabes, é claro, ficaram com as melhores terras, os férteis vales do Guadalquivir, as planícies mais ricas, enquanto os berberes foram empurrados para regiões áridas e menos produtivas. Essa desigualdade não demorou a gerar revoltas. E o que dizer dos hispanos romanos, os antigos donos da terra? Para eles, os muçulmanos ofereceram o status de dhimmi, povos do livro, cristãos e judeus protegidos, desde que pagassem a jízia, o imposto de capitulação. Podiam manter sua fé, seus costumes, suas igrejas e sinagogas, mas sempre como cidadãos de segunda classe. Com o tempo, muitos optaram pela conversão. Uns por convicção, outros por conveniência, afinal, um muladi, cristão convertido ao Islã, pagava menos impostos e tinha acesso a cargos que antes lhe eram vedados. Até meados do século VIII, o número de muçulmanos em Al-Andalus cresceu, alimentado tanto por novos imigrantes quanto por conversões. Mesmo assim, seguiram sendo minoria, talvez apenas 20% da população. Até que, em 750, um terremoto político abalou o mundo islâmico.
Em Damasco, os abássidas derrubaram os omíadas em um banho de sangue, exterminando quase toda a dinastia. Um único sobrevivente conseguiu escapar, Abderramão I, um jovem príncipe que, após anos de fuga, chegou ao Andaluz. Ali, com o apoio dos árabes leais aos omíadas, tomou o poder e se declarou emir independente. Em 756, nascia um novo capítulo. Al-Andalus deixava de ser uma província distante para se tornar, na prática, um estado soberano. Embora Abderramão e seus sucessores ainda reconhecessem a autoridade religiosa dos califas abássidas, Córdoba logo se transformaria no centro de um poder sem igual na Europa. Sob os omíadas andaluzinos, a cidade floresceu como nenhuma outra. No século X, sua população ultrapassava 400 mil habitantes, mais do que Paris, Roma ou qualquer metrópole cristã da época. Ruas pavimentadas e iluminadas, centenas de mesquitas, palácios suntuosos, banhos públicos e bibliotecas faziam de Córdoba um farol de civilização, enquanto o resto da Europa mergulhava na escuridão da Idade Média. O ápice desse esplendor veio com Abderramão III, 912-961, que, em 929, rompeu até mesmo os últimos laços simbólicos com Bagdá e se proclamou califa. O califado de Córdoba tornou-se então uma potência militar, econômica e cultural sem paralelos. Sob seu governo e o de seu filho, Al-Hakam II, a cidade atraía estudiosos de todo o mundo conhecido. A biblioteca do califa guardava 400 mil volumes, um tesouro inigualável, enquanto os mosteiros europeus mal reuniam algumas centenas de manuscritos. Universidades, observatórios astronômicos e hospitais avançados faziam de Al-Andalus um oásis de saber. Mas o verdadeiro milagre de Al-Andalus não estava apenas em sua riqueza material, e sim em sua capacidade de síntese. Ali, árabes, berberes, hispanos romanos, judeus e até eslavos conviviam, nem sempre em harmonia, mas com um grau de tolerância raro para a época. Cristãos, moçárabes e judeus podiam praticar sua religião, ocupar cargos públicos e até enriquecer. Os judeus, em particular, viveram um século de ouro, filósofos como Maimônides, poetas como Ieda Levi e uma pleiade de médicos, tradutores e comerciantes que serviam de ponte entre o Islã e a cristandade. Na agricultura, engenheiros muçulmanos revolucionaram a paisagem com sistemas de irrigação que transformaram desertos em campos férteis. Culturas até então desconhecidas na Europa, arroz, cana-de-açúcar, berinjela, açafrão, laranjas, damascos, passaram a alimentar o continente. E nas cidades, o comércio e a manufatura prosperavam como em nenhum outro lugar do Ocidente. A arquitetura de Al-Andalus era outro testemunho desse gênio híbrido. A Mesquita Catedral de Córdoba, iniciada por Abderramão I e ampliada por seus sucessores, é uma obra-prima de colunas de mármore, granito e jaspe, unidas por arcos bicromáticos que parecem se estender ao infinito. Já o Palácio de Medina Zahara, construído por Abderramão III a poucos quilômetros da capital, era um sonho de mármore, ouro e jardins suspensos, uma homenagem à sua amada Zahara, cujo nome significava a que brilha. Infelizmente, as guerras civis do século XI reduziram esse esplendor a ruínas, mas seu legado permanece. E a cultura? Em Al-Andalus, a poesia florescia como em nenhum outro lugar. Nos salões dos palácios, versos celebravam o amor, a natureza e os prazeres da vida. Surgiram formas inovadoras, como a muvachacha e o sajal, que quebraram as rígidas estruturas da poesia árabe clássica e incorporaram melodias e até palavras em romance andaluz, o embrião das futuras línguas ibéricas. Músicos como Zirab, chegado de Bagdá, revolucionaram a arte com novos instrumentos, como o alaúde, e introduziram conceitos de elegância e refinamento que influenciariam a Europa por séculos. A poesia andaluzina não se limitava aos cânones rígidos da tradição árabe, ela ousava incorporar a língua coloquial, palavras do romance ibérico e até expressões populares, criando um diálogo vivo entre o erudito e o cotidiano. Essas inovações não foram meros experimentos locais, elas atravessaram o Mediterrâneo, fertilizando a nascente poesia europeia com ritmos e temas até então desconhecidos. A música, por sua vez, era a alma dos palácios de Córdoba, Sevilha e Granada. Nos salões iluminados por lâmpadas de óleo, músicos e cantores executavam composições complexas em alaúdes de madeira polida, em rebabes, ancestrais do violino, em flautas de osso e marfim, cujos sons ecoavam como suspiros entre as colunas de mármore. Não por acaso, termos como laúd, guitarra ou rabel migraram do árabe para as línguas europeias, carregando consigo a herança sonora de Al-Andalus. Mas o legado andaluzino ia muito além da arte, era um farol do saber em tempos de trevas.
Nos observatórios de Toledo e Córdoba, astrônomos como Al-Zarqali calculavam os movimentos celestes com uma precisão que deixaria pasmados os estudiosos medievais da Europa. Médicos como Ibn Zuar, conhecido no Ocidente como Avenzoar, revolucionaram a cirurgia e a farmacologia, enquanto Ibn Rushd, Averroes, dissertava sobre a anatomia do olho humano com uma clareza que só seria igualada séculos depois. Suas obras, traduzidas para o latim em escolas como a de Toledo, tornaram-se textos fundamentais nas universidades de Paris, Bolonha e Oxford. A filosofia andaluzina, por sua vez, foi o ponte entre duas eras, pensadores como Ibn Tufayl, com seu filósofo autodidata, e, acima de tudo, Averroes, reconciliaram, ou pelo menos tentaram, o aristotelismo com a teologia islâmica. Seus comentários sobre Aristóteles, devorados por Tomás de Aquino, sacudiram os alicerces da escolástica, forçando a Europa a repensar a relação entre fé e razão. Sem Al-Andalus, parte do conhecimento grego teria se perdido para sempre. Enquanto o Ocidente mergulhava na Idade das Trevas, copistas e tradutores andaluzinos preservavam em árabe os tratados de Ptolomeu, Galeno e Euclides. Em Toledo, judeus, muçulmanos e cristãos trabalhavam lado a lado, vertendo para o latim obras que, de outro modo, teriam desaparecido no esquecimento. Foi desse caldeirão cultural que renasceu a Europa. Mas a grandeza de Al-Andalus não se media apenas por seus palácios ou bibliotecas, ela pulsava no cotidiano. Enquanto a Europa cristiana ainda via a higiene como um luxo suspeito, as cidades andaluzinas orgulhavam-se de suas amãos, banhos públicos onde o vapor purificava o corpo e a conversa, os negócios e até os romances floresciam entre azulejos e fontes. Até as aldeias mais modestas tinham sistemas de esgoto e aquedutos, herança de uma civilização que via a limpeza não como capricho, mas como mandato divino. Nas casas, a vida girava em torno do pátio, um oásis de sombra e água, onde o murmúrio das fontes afogava o calor do verão. Os cômodos, despojados de móveis pesados, convidavam ao repouso sobre almofadas de seda e tapetes persas, enquanto as paredes, cobertas por zelim, mosaicos geométricos, ou madeiras entalhadas, contavam histórias sem palavras. Na cozinha, o legado andaluzino é ainda mais tangível. Quem prova uma paella hoje saboreia o mesmo arroz temperado com açafrão que os cozinheiros de Córdoba serviam aos califas, o gazpacho herda a frescura das sopas frias que refrescavam os verões andaluzinos, e as turrón e alfajores são ecos dos doces de mel, amêndoas e tâmaras que chegavam das rotas comerciais do Oriente. Até a moda refletia essa síntese de praticidade e beleza. As túnicas largas e leves dos homens, as saias plissadas e os turbantes de linho fino contrastavam com as roupas pesadas e escuras da Europa feudal. As mulheres, envoltas em tecidos fluidos e cores vibrantes, azuis de índigo, vermelhos de cochonilha, dourados de fios metálicos, moviam-se com uma graça que fascinava viajeros e cronistas. A seda, produzida em Alméria e Múrcia, vestia nobres e burgueses, enquanto os perfumes de âmbar e rosa, destilados em Al-Andalus, tornavam-se obsessão nas cortes europeias. No entanto, mesmo os impérios mais brilhantes têm seu ocaso. A morte de Al-Hakam II, em 976, marcou o início do fim. Seu herdeiro, Hisham II, era apenas um menino quando o ambicioso vizir Al-Mansur, o vitorioso, assumiu as rédeas do poder. Brilhante estrategista, Al-Mansur liderou mais de 50 campanhas contra os reinos cristãos, saqueando até Santiago de Compostela, o santuário mais sagrado da cristandade ibérica. Mas sua ambição corrompeu as instituições. Ao centralizar o poder em suas mãos, eliminou a autoridade do califado omeíada. Quando morreu, em 1002, e seu filho Abd al-Malik o seguiu em 1008, Al-Andalus mergulhou no caos. A guerra civil irrompeu como um incêndio, com clãs e generais disputando o título de califa em meio a traições e massacres. Em 1031, o califado de Córdoba foi oficialmente dissolvido, e o que restava de Al-Andalus fragmentou-se em dezenas de taifas, pequenos reinos rivais, cada um governado por um senhor da guerra ou um poeta que se julgava digno de um trono. Ironicamente, foi nessa era de fragmentação política que a cultura andaluzina atingiu seu apogeu mais refinado. Os governantes das taifas Sevilha, Granada, Saracusta, Saragoça, Badajoz competiam não só com espadas, mas com mecenato. Poetas como Ibn Zaidun, cujos versos sobre amor e exílio ainda emocionam, vagavam de corte em corte, enquanto filósofos e cientistas encontravam abrigo onde quer que houvesse um patrono generoso. Mas a divisão era também uma fraqueza. Os reinos cristãos do norte, outrora à defensiva, perceberam a oportunidade. A reconquista, que até então fora uma resistência esparsa, transformou-se em uma ofensiva implacável. Tudo começou nas montanhas.
Nas Astúrias, onde as tropas muçulmanas jamais conseguiram consolidar seu domínio, um nobre visigodo chamado Pelágio ou Pelaio, como o chamariam os cronistas, liderou uma rebelião simbólica na Batalha de Covadonga, 722. Um confronto menor, talvez, mas que a lenda converteria no grito de nascimento da Espanha cristã. Na Gruta da Virgem de Covadonga, onde Pelaio e seus homens teriam rezado antes da batalha, acendeu-se uma chama que nunca mais se apagaria. Do pequeno reino das Astúrias, espremido entre o mar e os picos da Europa, surgiram os primeiros passos da Reconquista. Seus reis, como Ordonho I, avançaram lentamente, fundando presuras, fortalezas avançadas, nos vales do Douro e do Minho. Mais a leste, entre os Pirineus, o reino de Navarra emergiu como uma potência belicosa. Sob Sancho III, o Grande, de 1004 a 1035, Navarra chegou a unir sob seu cetro quase toda a Espanha cristã, desde a Galiza até a Catalunha. Mas a morte de Sancho fragmentou seu império, seu filho mais velho, Garcia, herdou Navarra, Fernando recebeu Castela, então um condado dependente de Leão, mas que logo se tornaria um reino independente e Ramiro, o bastardo, ficou com Aragão, um território áspero, mas destinado a um futuro glorioso. Assim se desenhou o tabuleiro que definiria os próximos séculos: Castela, Aragão, Navarra e, mais tarde, Portugal, todos unidos, ou divididos, pela mesma ambição de reconquistar a Hispania perdida. Em 1037, Fernando I de Castela anexou Leão, criando um bloco poderoso. Em 1040, o casamento entre Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona, e Petronila de Aragão selou a união entre catalães e aragoneses. E em 1143, no extremo ocidental da península, nascia oficialmente o Reino de Portugal, quando Afonso Henriques, o futuro Afonso I, proclamou sua independência após décadas de lutas contra sua própria mãe, a Rainha Teresa, e seu primo, o Rei de Leão. O cenário estava montado. A Europa cristã, agora unida sob o estandarte da Reconquista, preparava-se para escrever o próximo capítulo de uma história que mudaria o destino do continente. Mas enquanto Leão e Castela teciam os fios do destino peninsular, o século X marcaria um ponto de virada decisivo na Reconquista. O colapso do Califado de Córdoba e a fragmentação das taifas abriram brechas irreparáveis no poder muçulmano e os reinos cristãos, ávidos por terra e glória, não hesitaram em explorá-las. Em 1085, Afonso VI de Leão e Castela conquistou Toledo, a antiga joia dos visigodos, um golpe tão simbólico quanto estratégico. A mensagem era clara: a cristandade não recuaria mais. Os governantes muçulmanos, atordoados pela velocidade do avanço, voltaram-se em desespero para o norte da África. Lá, a dinastia almorávida, berber e fanática, ergueu-se como a última esperança do Islã ibérico. Com uma versão rigorosa da fé como bandeira, cruzaram o Estreito de Gibraltar e esmagaram as forças de Afonso VI na Batalha de Sagrajas, em 1086. Em poucos anos, submeteram a maioria das taifas, reunificando Al-Andalus sob um jugo implacável. Mas a tolerância que outrora definirá a convivência entre culturas evaporou. Os almorávidas perseguiam não apenas cristãos e judeus, mas até muçulmanos considerados hereges em seu reinado, que se estendeu até meados do século XII, deixou uma marca de opressão. Quando seu poder enfraqueceu, outra dinastia berbeiro sucedeu, os almohadas, ainda mais radicais. Sob seu domínio, a pressão sobre as minorias religiosas tornou-se insustentável. Muitos cristãos e judeus foram forçados ao êxodo, mas nem mesmo a ferocidade almohada conseguiu deter o ímpeto da Reconquista. Nesse tabuleiro de guerra e fé, um fator se revelaria decisivo: as ordens militar-religiosas. Inspiradas nos templários e hospitalários, as ordens de Santiago, Calatrava e Alcântara tornaram-se a vanguarda da expansão cristã. Doadas terras estratégicas nas fronteiras com os muçulmanos, seus cavaleiros não apenas combatiam, eles colonizavam. Erguiam fortalezas, protegiam peregrinos, organizavam o povoamento das regiões recém-conquistadas. Era uma máquina de guerra e civilização em um só movimento. E como se davam esses assentamentos? Os reis, astutos, sabiam que a terra sem homens era um reino sem futuro. Atraíram colonos do norte com promessas irrecusáveis, fueros, cartas de privilégios que garantiam autonomia, isenções fiscais e até a propriedade da terra. Cidades inteiras ganharam fóruns municipais, criando uma classe de camponeses livres, algo raro na Europa feudal. Mas o mosaico humano era ainda mais complexo. Os mudéjares, muçulmanos sob domínio cristão, tinham seu destino atrelado às circunstâncias da rendição.
Se uma cidade se entregava pacificamente, seus habitantes frequentemente conservavam bens, fé e costumes. Se caía a força, o destino poderia ser a escravidão ou o exílio. Com o tempo, porém, a pressão sobre os mudéjares só aumentava. A reconquista não foi apenas uma guerra de espadas, mas também de ideias. Os cristãos absorveram da cultura maura tudo o que podia engrandecê-los: a arquitetura sinuosa, os sabores da cozinha, os sons da música, as palavras do árabe que se infiltraram no castelhano. Surgiu assim o estilo mudéjar, uma fusão genial de arcos islâmicos e cruzes cristãs, visível em Toledo, Sevilha e além. Os reis, ironicamente, contratavam os mesmos artesãos muçulmanos que antes combateram para erguer seus palácios e igrejas. E foi em Toledo, após sua conquista, que nasceu um dos maiores legados desse encontro, a Escola de Tradutores. Ali, cristãos, judeus e muçulmanos trabalhavam lado a lado para verter do árabe para o latim e o castelhano os tesouros da ciência islâmica e, através deles, os textos perdidos da antiguidade. Graças a esses homens, a Europa redescobriu Aristóteles, Ptolomeu e Avicena, semeando o Renascimento antes mesmo que ele florescesse. Mas a Reconquista não foi um rio contínuo de sangue. Houve décadas de trégua, quando cristãos e muçulmanos comerciavam, trocavam conhecimentos, até mesmo lutavam juntos. As fronteiras eram porosas, mercadores cruzavam-nas com seda e especiarias, eruditos com manuscritos, músicos com melodias. Alguns cavaleiros, desiludidos ou ambiciosos, mudavam de lado sem cerimônia. O caso mais famoso: Rodrigo Dias de Vivar, El Cid Campeador, herói nacional que serviu a cristãos e muçulmanos com igual brilhantismo, provando que a lealdade, às vezes, era uma moeda mais flexível que a fé. Até que, no século XIII, o equilíbrio ruíra. Em 1236, Córdoba, outrora coração do califado, caiu nas mãos de Fernando III de Castela. 6 anos depois, foi a vez de Sevilha. Enquanto isso, Aragão, sob Jaime I Conquistador, anexava as Baleares e Valência, e Portugal assegurava o Algarve, sua ponta sul restava apenas um reduto muçulmano, o Emirado de Granada, encravado nas montanhas do Sudeste. Fundado como uma taifa no século XI, Granada sobreviveu por astúcia. Seus emires, hábeis diplomatas, renderam-se à vassalagem a Castela, pagando tributos para comprar tempo. E enquanto o resto de Al-Andalus desmoronava, Granada florescia. Seu comércio de seda e especiarias enchia os cofres, e suas ruas vibravam com a última centelha da cultura andaluzina. Foi ali que nasceram a Alhambra e o Generalife, palácios onde a água e a luz dançavam em mármore, como se o próprio paraíso tivesse descido à terra. Mas o século XV traria o golpe final. Em 1469, um casamento selaria o destino da península. Isabel de Castela e Fernando de Aragão uniram suas coroas. Embora formalmente independentes, seus reinos passaram a agir como um só. Os reis católicos, como ficaram conhecidos, tinham um objetivo claro: pôr fim à presença muçulmana na Ibéria. Em 1481, começaram a guerra contra Granada. Cidade após cidade foi caindo, enquanto os granadinos, apesar da resistência feroz, viam suas esperanças esvaírem-se. Boabdil, o último emir, sabia que o fim era inevitável. Em 2 de janeiro de 1492, Granada capitulou. Os termos foram surpreendentemente clementes: os muçulmanos poderiam manter sua fé, suas propriedades, seus costumes. Boabdil partiu para o exílio no norte da África, mas não sem antes lançar um último olhar à cidade que perderá. Diz a lenda que, ao atingir o suspiro del Moro, o suspiro do Mouro, chorou. Sua mãe, impiedosa, teria-lhe dito: choras como mulher o que não soubeste defender como homem. Assim terminavam 8 séculos de Al-Andalus. A reconquista estava completa. Mas 1492 não foi um ponto final, foi uma vírgula na história. Naquele mesmo ano, enquanto a poeira de Granada ainda pairava no ar, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, com o apoio de Isabel, partia rumo ao desconhecido. O que encontraria mudaria não apenas a Espanha, mas o mundo. A união de Castela e Aragão, o fim da Reconquista e a descoberta da América criaram as condições para algo nunca visto: o nascimento do primeiro império verdadeiramente global. Porém, o caminho até ele estava minado de desafios. Isabel e Fernando herdaram um reino fragmentado por séculos de guerras civis, onde a nobreza ainda disputava poder com a coroa. Sua missão era clara: centralizar a autoridade, domar os senhores feudais, reformar as instituições.
A Espanha que emergiria desse processo não seria apenas cristã, seria imperial. Mas a verdadeira revolução não estava apenas na centralização do poder, e sim na construção de um Estado moderno capaz de projetar sua força além das fronteiras ibéricas. Isabel e Fernando não se limitaram a unificar territórios, eles forjaram os instrumentos que transformariam a Espanha em uma potência sem paralelos. Uma administração eficiente, um exército permanente e um sistema fiscal reformado foram os pilares dessa transformação. Cada real cobrado, cada soldado recrutado, cada decreto assinado servia a um propósito maior: erguer uma nação que não apenas sobreviveria, mas dominaria. A Igreja, tradicionalmente uma força autônoma, tornou-se peça-chave desse projeto. Com o patronato real, o direito de nomear bispos e altos clérigos, concedido pelo Papa, os reis católicos ganharam uma alavanca poderosa. Não se tratava apenas de controle espiritual, mas de uma engenhosa fusão entre altar e trono. A fé passaria a servir ao Estado, e o Estado usaria a fé para consolidar sua autoridade. Foi nesse contexto que, em 1478, nasceu a Inquisição Espanhola. Seu objetivo inicial? Garantir a pureza do cristianismo recém-adotado pelos conversos, judeus que, suspeitava-se, mantinham em segredo suas antigas crenças. Mais tarde, seu alcance se estenderia aos moriscos, muçulmanos convertidos à força e a qualquer sombra de heresia que ameaçasse a ortodoxia. Aqui, porém, é preciso separar mito de realidade. A Inquisição Espanhola não foi o monstro sanguinário que a lenda negra pintou. Comparada aos tribunais seculares da época, seus procedimentos eram até mais rigorosos em favor do acusado, com regras processuais que, para os padrões medievais, beiravam o inovador. As cifras falam por si. Ao longo de séculos, suas vítimas se contaram em milhares, não em milhões. No entanto, o verdadeiro dano não estava nos números, mas no clima de desconfiança que se instalou. Intelectuais, médicos, comerciantes judeus e muçulmanos, muitos dos mais brilhantes, optaram pelo exílio antes que a sombra da acusação os alcançasse. A Espanha perdeu mentes que poderiam ter impulsionado seu progresso. E então veio o golpe final. O Edito de 31 de março de 1492. Uma escolha drástica, quase profética em sua crueldade pragmática. Aos judeus, deu-se um ultimato: batismo ou expulsão. 4 meses para abandonar séculos de história, 4 meses para decidir entre a fé dos pais e a terra que os viu nascer. Entre 50.000 e 200.000 escolheram partir, levando consigo não apenas suas famílias, mas o conhecimento, o capital e as redes comerciais que sustentavam cidades inteiras. Aragão, onde as comunidades judias eram particularmente prósperas, sentiu o golpe com força. Ruas antes vibrantes esvaziaram-se, oficinas fecharam, o crédito secou. Mas para Isabel e Fernando, o cálculo era simples: um reino dividido em crenças jamais seria um império. A unidade religiosa valia mais que ouro. Os moriscos não tiveram sorte diferente. Apesar das promessas de tolerância feitas na rendição de Granada, em 1499 a coroa revogou sua palavra: converter-se ou partir. Em 1502, a ordem estendeu-se a Aragão. A maioria cedeu, adotando o cristianismo na superfície enquanto, em segredo, muitos mantinham suas tradições. Essa dupla vida, porém, só alimentava a paranoia das autoridades. O resultado? Em 1609, já sob Filipe III, veio a expulsão massiva. Cerca de 300.000 moriscos foram arrancados de suas terras, um êxodo que deixaria cicatrizes demográficas e econômicas por gerações. Mas essa política de purificação tinha um método. Ao se apresentarem como baluartes do catolicismo, os reis católicos ganhavam algo mais valioso que terras: legitimidade. O Papa abençoava suas cruzadas, a Europa via-os como defensores da fé, e cada vitória sobre os infiéis, seja na península, no norte da África ou além-mar, reforçava seu direito de governar. A Inquisição, as expulsões, as conversões forçadas não eram meros atos de fanatismo, eram peças de um tabuleiro maior, onde a religião servia de moeda de troca por poder. Unificar a Espanha, porém, não significava apagar suas diferenças. Castela e Aragão eram dois mundos sob uma mesma coroa. Castela, centralizada, com uma monarquia forte e uma língua que já se espalhava como instrumento de coesão. Aragão, uma confederação de reinos, Aragão propriamente dito, Catalunha, Valência, cada um com suas leis, suas instituições, sua identidade. Os reis católicos souberam navegar essa complexidade,
respeitaram os fueros, privilégios regionais, mas garantiram que o centro de decisão fosse Castela. O castelhano, então, tornou-se mais que um idioma, tornou-se o veículo de um destino imperial. Em 1492, Antônio de Nebrija publicou a primeira gramática do castelhano, dedicada a Isabel. Sua frase foi profética: a língua sempre foi companheira do império. Não por acaso, esse mesmo ano marcou não só a queda de Granada e a expulsão dos judeus, mas também a chegada de Colombo às Américas. O castelhano cruzaria oceanos, conquistaria continentes, tornaria-se a voz de um novo mundo. A Espanha não estava apenas unida, estava pronta para dominar. Mas essa Espanha unificada não era apenas um gigante territorial, era a espada e o escudo da Contra-Reforma. Em uma Europa dilacerada pela heresia protestante, a monarquia hispânica ergueu-se como baluarte intransigente da fé católica, transformando a defesa da Igreja em missão de Estado. A luta pela Itália, iniciada ainda sob os reis católicos, agora ganhava contornos épicos. Do outro lado do tabuleiro, os Valois da França, ambiciosos e implacáveis, disputavam cada palmo do solo italiano, Nápoles, Milão, a própria alma da península. Carlos V travou com Francisco I uma série de guerras que sacudiram o continente e na Batalha de Pavia, em 1525, o imperador esmagou o exército francês, humilhando o rei que caía prisioneiro. Mas a vitória não trouxe paz. O conflito entre Habsburgo e Valois e, depois, Bourbons arrastar-se-ia por mais de um século, como uma ferida aberta no coração da Europa. E não era apenas a França que ameaçava. A leste, o Império Otomano, sob Suleimã, o Magnífico, avançava como uma sombra devoradora. Belgrado caiu, Viena tremeu sob o cerco turco, no Mediterrâneo, a frota de Hayreddin Barbarossa desafiava as galeras espanholas e genovesas. Não era uma guerra por territórios, era um choque de civilizações, a cruz contra o crescente, o último suspiro da cristandade medieval frente ao avanço islâmico. O fardo do império pesava como uma maldição. As guerras eternas devoravam ouro e homens. Mesmo com o prata das Américas jorrando em seus portos, Carlos V afundava em dívidas, hipotecando o futuro, vendendo títulos e privilégios, mendigando empréstimos a banqueiros. Quando abdicou, em 1556, exausto pelas doenças e pela derrota moral diante da Reforma, deixou um legado dividido. A Filipe II coube a Espanha, os Países Baixos, a Itália e o Novo Mundo, a Fernando, a Áustria e o título imperial. O próprio Carlos retirou-se para o mosteiro de Yuxi, na Extremadura, onde morreu 2 anos depois, como um titã que havia carregado o mundo nas costas e sucumbido sob seu peso. Filipe II herdou o trono em 1556, mas não o espírito universalista do pai. Ele era, acima de tudo, espanhol nascido, criado e forjado na península, onde falava quase exclusivamente castelhano e raramente punha os pés fora dela. Seu reinado seria o apogeu e o crepúsculo, a era em que a Espanha brilhou como nenhum outro império, mas também quando as primeiras rachaduras se fizeram visíveis. Madrid, uma cidade secundária até então, tornou-se a capital do mundo. Ali, nos arredores áridos de Castela, Filipe ergueu o Escorial, não um palácio, mas um manifesto em pedra, austero, monumental, impregnado de misticismo. O estilo herreriano, nomeado em homenagem ao arquiteto Juan de Herrera, refletia o próprio monarca, frio na aparência, meticuloso na execução, fanático na fé. Para Filipe, a defesa do catolicismo não era política, era uma cruzada. Ele esmagou a revolta dos moriscos em 1568, deportando-os de Granada para diluir sua identidade, e transformou os Países Baixos em um campo de batalha sangrenta. Lá, o que começou como uma rebelião contra impostos e a arrogância de Madrid logo se tornou uma guerra santa. Os calvinistas, liderados por Guilherme de Orange, ergueram-se não apenas contra a coroa, mas contra Roma. Filipe respondeu com o Duque de Alba e seu Tribunal dos Tumultos, uma máquina de terror que executou milhares. Mas o sangue não apaziguou, alimentou a revolta. Em 1581, as províncias do norte declararam independência, nascendo a República das Províncias Unidas. O sul, a futura Bélgica, permaneceu espanhol, mas a um custo devastador. A Espanha perdia sua joia econômica, e o ouro das Américas agora escorria para financiar uma guerra sem fim. E então veio a Inglaterra. Elizabeth I, a rainha herege, apoiava os rebeldes holandeses e incentivava corsários como Francis Drake a saquear a prata espanhola.
Em 1588, Filipe lançou sua resposta, a Invencível Armada, uma frota de 130 navios destinada a esmagar a perfídia protestante. Mas Deus, ou o vento, estava com os ingleses. Tempestades dispersaram os galeões espanhóis, afundando-os nas costas da Escócia e da Irlanda. O desastre abalou o mito da invencibilidade hispânica e drenou um tesouro já exaurido. Só em Lepanto, em 1571, a Espanha conheceu a glória pura. Ali, sob o comando de Dom João da Áustria, o bastardo brilhante de Carlos V, a Santa Liga esmagou a frota otomana. Foi um triunfo simbólico, pela primeira vez em séculos, o Islã recuava no mar. Mas nem isso deteve os turcos por muito tempo. O golpe final de Filipe veio em 1580, quando a morte do rei português Dom Sebastião em Alcácer Quibir abriu as portas para a União Ibérica. A Espanha anexou Portugal, e com ele, seu vasto império, o Brasil, as rotas africanas, as especiarias da Ásia. De repente, Madrid governava um domínio onde, literalmente, o sol nunca se punha. Mas o gigante já cambaleava. As colônias americanas, pilastra desse império, eram ao mesmo tempo sua bênção e sua maldição. Cortés e Pizarro haviam conquistado os impérios Azteca e Inca com uma mistura de aço, vírus e audácia, mas manter aquele mundo exigia uma máquina de exploração sem piedade. As minas de Potosí e Zacatecas vomitavam prata, 16.000 toneladas no século XVI, enriquecendo a coroa, mas também inundando a Europa de metal, desvalorizando moedas e alimentando uma inflação que corroía os alicerces do poder espanhol. Para governar tudo isso, Filipe II criou um aparato burocrático implacável. O Conselho de Índias, em Madrid, ditava leis para um continente e vice-reis, como autênticos senhores feudais, administravam a Nova Espanha, o Peru, e mais tarde a Nova Granada e o Rio da Prata. Mas nem mesmo a mais rígida hierarquia poderia conter as contradições de um império tão vasto. A prata fluía, mas a fome crescia, as catedrais se erguiam, enquanto os moriscos eram expulsos, e nas colônias, o trabalho forçado dos indígenas, a encomienda, depois a mita, transformava homens em números, vidas em lucro. A Espanha de Filipe II era gloriosa, sim. Mas também era um colosso com pés de barro, condenado a descobrir, tarde demais, que até os impérios mais grandiosos são devorados por sua própria ambição. Para dominar o fluxo de riquezas que jorravam das colônias, a coroa espanhola erigiu um sistema de controle tão ambicioso quanto sufocante. Em Sevilha, e mais tarde em Cádiz, a Casa de Contratación tornou-se o olho vigilante do império. Cada navio que zarpava para a América ou dela retornava devia passar por suas mãos, cada carga ser registrada, cada movimento fiscalizado. As frotas, imensos comboios de galeões escoltados por navios de guerra, cortavam os mares como fortalezas flutuantes, desafiando corsários e piratas. Era uma engenharia de segurança, sim, mas também de asfixia, o comércio engessado por burocracia, os custos inflados pela ganância dos intermediários, a agilidade sacrificada em nome de um controle que, no fundo, só beneficiava uma minoria de mercadores e funcionários reais. E se a economia era um jogo de tabuleiro onde as peças eram vidas humanas, a sociedade colonial era uma pirâmide de pedra e sangue. No topo, os peninsulares, os nascidos na Espanha, donos dos cargos mais altos, das mitras episcopais, das decisões que ditavam o destino de milhões. Abaixo deles, os crioulos, filhos da terra americana mas de sangue espanhol, senhores de latifúndios e minas, ricos o suficiente para bancar o luxo de Madrid, mas jamais admitidos nos salões onde se decidia o futuro das colônias. Mais abaixo ainda, os mestizos, frutos da mistura proibida entre conquistadores e indígenas, os mulatos, herdeiros do pecado e do suor africano, os zambos, marca viva da violência que unira índios e negros em um mesmo jugo. E na base, esmagados pelo peso de todos, os indígenas, os sobreviventes das epidemias que dizimaram impérios como o Azteca e o Inca em poucas décadas, e os escravos africanos, arrancados de suas terras para substituir a mão de obra que a varíola e a crueldade haviam exterminado. A encomienda, esse eufemismo para a escravidão disfarçada de proteção, concedia a um espanhol o direito de explorar o trabalho indígena em troca de catequese e defesa, uma troca tão desonesta quanto a moeda falsificada que circulava nas feiras coloniais. Os que ousavam resistir eram quebrados pela chibata ou pela forca, os que sucumbiam, morriam nos socavões das minas de Potosí, onde a prata que enriquecia a Espanha era extraída a custo de pulmões destruídos e ossos partidos. Nem todos, porém, fecharam os olhos. O dominicano Bartolomé de Las Casas, voz solitária em meio ao coro dos conquistadores, denunciou em Brevíssima Relación de la Destrucción de las Indias um genocídio que se travestia de civilização.
Suas palavras, ardentes, incomodas, forçaram a coroa a promulgar as Leis Nuevas de 1542, que, no papel, aboliam a escravidão indígena e limitavam a encomienda. No papel. Porque na prática, a distância entre Madrid e Lima era grande demais para que a lei valesse mais que o tinteiro onde foi escrita. A Igreja, essa espada de dois gumes, foi ao mesmo tempo cúmplice e redentora. Missionários jesuítas, franciscanos e dominicanos ergueram cruzes onde antes havia templos a Quetzalcoatl, batizando à força ou pela persuasão. Mas também fundaram escolas, hospitais, aprenderam línguas nativas e, em casos como o das Reducciones do Paraguai, criaram comunidades onde os guaranis viviam sob a proteção dos padres, ilhas de relativa autonomia em um oceano de opressão. Era uma contradição necessária. A mesma instituição que abençoava a conquista também documentava seus horrores. A economia colonial, por sua vez, era uma máquina de extrair riqueza, não de criá-la. Ouro e prata de Potosí e Zacatecas, açúcar do Caribe, tabaco de Cuba, cacau da Venezuela, tudo fluía para a metrópole, enquanto as colônias eram proibidas de desenvolver manufaturas que competissem com a indústria espanhola. O resultado? Uma dependência crônica, uma terra fértil em recursos mas estéril em progresso. Ainda assim, nas frestas desse sistema, algo novo brotava. Os crioulos, embora vestissem a roupa de seus avós ibéricos, começavam a se ver não como espanhóis deslocados, mas como americanos, uma identidade que, séculos depois, seria o estupim das revoluções. E enquanto o império se debatia entre a ganância e a decadência, a Espanha vivia seu siglo de ouro, uma explosão de genialidade que, como um fogo de artifício, iluminava o céu europeu antes de se apagar. Era a era de Cervantes, que em Dom Quixote desnudou a loucura e a grandeza do sonho humano, de Lope de Vega, cujas peças transformavam os teatros em arenas de paixão e moral, de El Greco, cujas figuras alongadas e céus tempestuosos pareciam pintar a alma de um império em crise. A literatura, a pintura, a música, tudo respirava uma tensão entre o sagrado e o profano, entre o ideal renascentista e o fervor da Contra-Reforma. Na poesia, Garcilaso de la Vega trouxe a doçura dos sonetos italianos para versificar amores corteses, enquanto Fray Luís de León tecia versos onde a mística e a filosofia se entrelaçavam como fios de ouro. Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, com suas êxtases e noites escuras, elevaram a linguagem religiosa a um clímax de beleza dolorosa. E na prosa, Dom Quixote não era apenas uma sátira aos romances de cavalaria, era um espelho partido onde se refletiam todas as contradições da Espanha, a glória e a miséria, a fé e a dúvida, o heroísmo e a ilusão. O teatro, por sua vez, era o pulso da nação. Lope de Vega, com sua fórmula genial de misturar tragédia e comédia, nobres e plebeus, fez das tabernas e praças públicas templos onde se encenava a alma espanhola. Tirso de Molina deu ao mundo Dom Juan, o sedutor impenitente que desafiava céus e infernos. Calderón de la Barca, em A Vida é Sonho, questionava se a liberdade era mais que um delírio passageiro. Os palcos não eram apenas entretenimento, eram tribunas onde se exaltavam a honra, a fé, a lealdade ao rei e, nas entrelinhas, a desilusão de um império que já pressentia seu ocaso. Na pintura, El Greco, o grego de Toledo, distorcia a realidade até torná-la uma visão. Seus santos esguios, seus céus elétricos, eram como se a própria tela gritasse a angústia de uma época. Velázquez, mestre da sombra e da psicologia, retratava a realeza com a mesma intensidade com que pintava os bêbados e os anões da corte, lembrando que, por trás dos trajes de veludo, havia carne, fragilidade, tempo. Zurbarán, com seus hábitos monásticos e naturezas mortas austera, capturava a espiritualidade como um silêncio denso e o Murilo, em contraste, humanizava os santos, dando-lhes rostos de camponesas sevilhanas. A arquitetura acompanhava esse diálogo entre o celestial e o terreno. Do plateresco, estilo tão ornamentado que parecia trabalho de ourives, ao herreriano, severo e geométrico como o mosteiro de El Escorial, a Espanha construía em pedra seus conflitos, a herança mourisca, o zelo tridentino, a necessidade de impressionar. E quando o barroco chegou, no século XVII, as igrejas se encheram de anjos dourados e colunas retorcidas, como se o próprio espaço sagrado quisesse expressar a dramaticidade de uma fé em crise. Até a música era um espelho dessa dualidade. Tomás Luís de Vitória, com seus motetos polifônicos, elevava a liturgia a uma altura quase insuportável de beleza. Cristóbal de Morales e Francisco Guerreiro compunham missas que soavam como preces em meio à tempestade. Mas nas tabernas, as vielas tocavam canções profanas, e os vilancicos natalinos misturavam o sagrado ao popular com uma naturalidade que só um império de contrastes poderia produzir. Era esse o paradoxo do siglo de ouro,
uma cultura que, mesmo quando cantava a Deus, não conseguia esconder o cheiro da terra, que pintava santos com rostos de camponeses e transformava a dúvida em arte. Uma época em que a Espanha, enquanto perdia batalhas e colônias, ganhava imortalidade não pela espada, mas pela palavra, pela cor, pelo som. Como se soubesse, no fundo, que os impérios caem, mas a beleza que criam sobrevive para sempre. Esse mesmo paradoxo se revelava tanto na literatura de Dom Quixote e Sancho Panza, onde a loucura e a sabedoria dançavam juntas em cada página, quanto nas naturezas mortas de Zurbarán, onde um simples cesto de laranjas ou um prato de cerâmica ganhavam a dignidade de um milagre, pintados com uma precisão que desafiava a própria realidade. Era uma cultura que florescia sob o peso de uma ortodoxia católica implacável, onde cada traço, cada verso, cada nota musical era escrutinado pela sombra longínqua da Inquisição. Livros eram queimados, intelectuais perseguidos, e até traduzir o Cântico dos Cânticos para o castelhano, como fez Frei Luís de León, poderia custar anos numa cela úmida. E no entanto, contra toda lógica, essa mesma Inquisição não sufocou o gênio criativo do século de ouro. Pelo contrário, muitos de seus maiores artistas eram clérigos, monges ou até mesmo servidores do Santo Ofício. Era como se a própria repressão, ao tentar domar o espírito, acabasse por forjá-lo em algo ainda mais brilhante, uma chama que ardia mais forte quanto mais sopravam contra ela. Mas enquanto a cultura espanhola atingia seu zênite, o império que a sustentava começava a ruir. Já sob Filipe II, o ouro e a prata das Américas, que deveriam ser bênção, transformaram-se em maldição. O metal precioso inundou a economia, corrompeu os preços, tornou os produtos espanhóis caros demais para competir. A nobreza, enriquecida pelo saque colonial, desprezava o trabalho manual como indigno, preferindo viver de rendas e privilégios enquanto o campo definhava. As vastas planícies da Andaluzia e da Extremadura eram dominadas por latifúndios de poucos senhores e da igreja, onde camponeses viviam na miséria ou fugiam para as cidades e as colônias. As guildas, com suas regras rígidas, asfixiavam a inovação, os impostos, cada vez mais altos, esmagavam o comércio. E o pior, grande parte da prata americana nem sequer ficava na Espanha, passava de mão em mão até parar nos cofres de banqueiros genoveses, holandeses ou franceses, que financiavam as guerras do rei enquanto enriqueciam à custa de seu declínio. A política não ajudava. Filipe III, herdeiro de um império sobrecarregado, preferiu delegar o poder a favoritos incompetentes, como o Duque de Lerma, enquanto se entregava a festas e devaneios. Seu maior feito foi a expulsão dos mouriscos em 1609, um golpe brutal contra a economia de Valência e Aragão, onde esses trabalhadores eram a espinha dorsal da agricultura. Seu sucessor, Filipe IV, tentou reverter a maré com o conde-duque de Olivares, um homem de ambição desmedida que sonhava em centralizar a Espanha sob o modelo castelhano. Mas as províncias se rebelaram. A Catalunha e Portugal se levantaram em armas, e este último, após 2 décadas de guerra, arrancou sua independência para sempre. Enquanto isso, a Espanha se afundava na Guerra dos 30 Anos, apoiando os Habsburgo-austríacos contra protestantes, franceses e suecos, um conflito que terminou em 1648 com o reconhecimento da independência das Províncias Unidas, os Países Baixos, e a humilhação de um império outrora invencível. O último suspiro dos Habsburgo-espanhóis veio com Carlos II, um rei doente, deformado por séculos de consanguinidade, cuja morte em 1700 desencadeou a Guerra de Sucessão Espanhola. Quando a poeira baixou, um Bourbon, Filipe V, neto de Luís XIV, sentou-se no trono de Madrid, mas o preço foi a perda de quase todos os territórios europeus além dos Pirineus. A Espanha, que um dia dominara meio mundo, agora mal conseguia controlar a si mesma. E no entanto, enquanto os exércitos perdiam batalhas e os tesouros se esvaíam, algo mais duradouro estava sendo forjado. Porque o século de ouro não foi apesar do declínio, foi, em parte, por causa dele. Quando um império percebe que seu poder é efêmero, ele se volta para o que permanece, a linguagem, a fé, a arte. A Espanha, mesmo em sua agonia, deu ao mundo um legado que nem a inflação, nem as derrotas, nem a Inquisição poderiam apagar. Seu idioma, carregado pelas caravelas e pelos versos de Cervantes, espalhou-se como um incêndio por continentes. Suas pinturas, suas músicas, seus santos de rosto humano, tudo isso sobreviveu às crises econômicas, às pestes, às traições. Porque impérios caem, mas as palavras de Dom Quixote ainda fazem rir e chorar, os santos de Zurbarán ainda olham para nós com uma intensidade que desafia os séculos, e as notas de uma seguidilla ainda ecoam como um desafio ao tempo. Era essa a ironia final: a Espanha perdeu sua hegemonia,
mas ganhou a eternidade. Não pelos decretos de reis, nem pela força das armas, mas pela teimosia de uma cultura que se recusou a morrer, mesmo quando tudo ao seu redor desabava. E não é apenas no velho mundo que esse legado pulsa com vida. O espanhol, língua que nasceu nos reinos ibéricos e cruzou oceanos nas caravelas da ambição, hoje domina metade do hemisfério ocidental e se impõe como uma das grandes vozes do planeta. Não por acaso, suas palavras carregam o peso de Cervantes, cuja obra não é apenas um marco da literatura hispânica, mas um pilar sobre o qual se ergue toda a tradição ocidental. Que outro personagem, se não Dom Quixote, encapsula tão bem a loucura e a genialidade humanas? Que outro livro, se não é o engenhoso Hidalgo, desafia o tempo com tamanha irreverência e profundidade? E se a literatura espanhola conquistou o mundo, sua pintura o transformou. Dos corpos alongados e espectrais de El Greco, onde o divino e o humano se entrelaçam em uma dança de luz e sombra, às pinceladas precisas e majestosas de Velázquez, que elevaram a arte do retrato a alturas nunca antes vistas, a Espanha não apenas influenciou a Europa, ela a redefiniu. Cada traço, cada composição, era um manifesto silencioso de uma nação que, mesmo em declínio político, ditava os rumos da beleza. Mas não são só as telas e os livros que falam por ela. Basta caminhar pelas ruas de Sevilha ou Córdoba, pela grandiosidade do Escorial ou pela delicadeza das igrejas barrocas da América Latina, para entender que a Espanha construiu seu império não apenas com espada, mas com cinzel e compás. Sua arquitetura é um diálogo eterno entre o céu e a terra, onde o gótico se funde ao mourisco, o renascentista ao colonial, em uma sinfonia de estilos que desafia qualquer tentativa de classificação. E que dizer da música? Dos compassos ardentes da seguidilla aos lamentos profundos do flamenco, esse grito ancestral que carrega em si o gemido dos ciganos, o mistério dos árabes e a paixão dos castelhanos. O flamenco não é apenas um gênero, é uma confissão, uma rebelião, uma prece. Suas palmas, seus sapateados, suas vozes rasgadas são a prova de que a alma espanhola não se deixa domar, nem mesmo pelo tempo. E a cozinha? Ah, a cozinha! Desde a paeja, cujo arroz dourado esconde segredos de especiarias trazidas pelos mouros, até o turrón, esse doce de amêndoas que é puro legado ao andaluz, cada prato é uma página viva da história. Comer na Espanha não é apenas alimentar-se, é participar de um ritual que une séculos, sabores e memórias. Mas talvez o mais fascinante seja perceber como esse legado, especialmente o da convivência, e muitas vezes do conflito, com o mundo islâmico, persiste, teimoso, mesmo após séculos de tentativa de apagamento. A Alhambra de Granada, com seus pátios de mármore e jardins que sussurram versos de poetas árabes, não é apenas um monumento, é um desafio à ideia de que culturas podem ser purificadas, isoladas, congeladas no tempo. A Mesquita de Córdoba, onde arcos de ferradura se multiplicam como um labirinto sagrado, não é apenas um edifício, é a prova de que até as pedras guardam a memória do diálogo. E o mais irônico? Enquanto a Reconquista se empenhava em expulsar os infiéis, a língua espanhola abraçava centenas de palavras árabes, aceite, açúcar, alcalde, como se a própria fala se recusasse a esquecer. Enquanto os reis católicos decretavam a uniformidade, o flamenco nascia do encontro proibido entre cristãos, mouros e ciganos, como se a arte dissesse: vocês podem queimar livros, mas não podem queimar o ritmo que lateja em nosso sangue. Hoje, quando o mundo se debate entre muros e pontes, entre o medo da diferença e a sede de troca, a Espanha nos oferece uma lição incômoda, mas necessária: nenhuma cultura é uma ilha. Os impérios que tentaram se fechar em sua própria grandeza ruíram, os povos que se recusaram a ver no outro algo além de um inimigo perderam até a memória de si mesmos. A Espanha, com suas cicatrizes e suas glórias, nos mostra que a identidade não é uma fortaleza, mas um rio, sempre em movimento, sempre se reinventando, sempre carregando consigo os sedimentos de quem por ali passou. Eis o paradoxo: a mesma nação que um dia queimou hereges e expulsou judeus hoje celebra seu passado multicultural como um tesouro. Não por acaso, mas porque a história, quando não é manipulada, tem o hábito de revelar verdades inconvenientes. A Espanha não é apenas herdeira dos visigodos, nem apenas continuadora de Castela e Aragão, nem mesmo a antiga metrópole de um império onde o sol não se punha. Ela é tudo isso e muito mais, é o eco de um al-andaluz que se recusou a morrer, é a resistência de um povo que soube transformar suas feridas em arte, seus conflitos em criação. Talvez esse seja o seu maior legado, a prova de que até nas sombras do passado há luz. Que as culturas não se aniquilam, mas se metamorfoseiam. Que o que hoje parece uma derrota pode ser, amanhã, a semente de algo novo.
Em um mundo que insiste em dividir, a Espanha, com suas contradições, suas camadas sobrepostas, suas memórias dolorosas e suas belezas indomáveis, nos lembra que a verdadeira grandeza não está na pureza, mas na capacidade de absorver, de resistir, de renascer. E se há uma lição a ser tirada dessa história tumultuada, é esta: o futuro pertence àqueles que sabem ler o passado sem medo de suas sombras. Porque só quem enfrenta suas contradições pode, de fato, entender quem é. E só quem entende seu passado pode, de fato, construir seu amanhã.